Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, vocês estão no canal Perseverando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo por estar assistindo esse vídeo. Muito obrigada por já deixar o seu like, por compartilhar, muito obrigada por você estar aqui tirando um tempinho do seu dia para estar assistindo esse vídeo que vai edificar a sua vida e a minha, amém? O tema do vídeo de hoje, gente, é quando não me sinto preparada e preparado. Nós vamos ler hoje em Êxodo 4, que diz assim: os milagres de Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, e pega pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-a pela cauda. Vem, filho! E se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Desce, filho, vem cá! E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, é meu cachorrinho, que ele tem o costume de ficar na cadeirinha que ele gosta. Só que ele não quer descer, ele quer que eu fique lá com ele. E o 9 diz assim: e se acontecer que ainda não creiam nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo. Porque pesado de boca e pesado de língua, porque sou pesado de boca, e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha mandarei que ele também venha ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao teu povo. Acontecerá que te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. O que eu entendo desse versículo, gente, é o quê? Que Moisés, ele teve medo, ele teve receio de fazer a obra do Senhor, porque ele não estava se sentindo preparado para aquilo a qual Deus tinha colocado para ele fazer. Sendo que Deus já tinha preparado uma pessoa, que era o irmão dele, tanto é que Deus fala aqui, né?
Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E Deus enviou o irmão de Moisés para que ele fosse o ajudador, no caso, ele fosse o auxiliador de Moisés, porque pelo que conta a história da Bíblia, que nós sabemos, Moisés ele era gago, e ele poderia se sentir diminuído, poderia não se sentir capacitado por ser um homem gago, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que ela tem, como é que eu vou dizer, ele não consegue se expressar muito bem. Hoje em dia, né, as pessoas, infelizmente, têm esse preconceito de ficar rindo, né, de infelizmente ficar debochando, e provavelmente poderia ser esse o problema que Moisés tinha dentro do coração dele. Como é que eu vou conduzir um povo? Como é que eu vou falar as coisas que Deus quer que eu fale se eu sou um homem que não sei falar? Eu sou um homem gago, e como é que Deus está me chamando? Só que a gente tem que entender que quando Deus nos chama, Ele não pega a gente de surpresa. A gente é preparado para isso. E Deus fez isso, justamente isso. Ele chamou o irmão dele para que ele fosse ao encontro dele, para que Arão estivesse junto com Moisés, para que Moisés pudesse cumprir o chamado dele, para que ele pudesse exercer o chamado ao qual Deus colocou na vida dele. E Moisés ficou temeroso, Moisés ficou apreensivo, acredito eu, né? Mesmo Deus falando com ele, ele se sentiu desse jeito. E é assim que a gente se sente muitas das vezes na nossa vida. A gente se sente despreparado, a gente se sente desmotivado, a gente se sente ansioso, a gente se sente preocupado, a gente se sente incapaz de fazer aquilo ao qual Deus colocou no nosso coração, né? Foi até o que eu falei do vídeo anterior do chamado, só que foi o preço do chamado, né? E aí, resumindo, eu fiz um resumo aqui, para vocês poderem entender, eu escrevi, que fala assim: quando não me sinto preparada ou preparado. A resposta: lembre-se de Moisés falando com Deus, que não sabia falar porque ele era gago. Esse aqui foi o resumo que eu fiz, né, da leitura que eu estava fazendo. Aí Deus disse: ele está preparado para o meu chamado com ele. Eu lendo essa passagem, eu interpretei dessa forma. Deus falando assim com Moisés, né? Ele está preparado para o meu chamado. Mesmo ele com medo, ele já estava preparado. Só que ele mesmo não sabia disso. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, ele nos garante, nos firma e nos sustenta. Ele não daria algo que não suportaríamos. Ele sabe nossos limites. Ele é o Criador. Então, não dê desculpas a si mesmo que não sabe falar. Porque foi exatamente o que Moisés falou. Para ele não exercer aquele chamado, pelo medo que ele estava sentindo, aquele sentimento que ele estava no momento, a desculpa dele que ele não estava preparado foi que ele era um gago, só que ele esqueceu que Deus é Deus e que Deus, ele antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente é preparado para aquilo, né? Pra gente poder suportar lutas, pra gente passar por processos. Tanto é que depois que a gente passa por tudo nessa vida, a gente fala: meu Deus, como é que eu aguentei tudo isso? Como é que eu passei por tudo isso? Pensei que ia morrer, pensei que não ia suportar, pensei que não ia realizar sonhos, pensei que não ia crescer espiritualmente, que eu não ia realizar os meus sonhos. Passei por tudo isso e Deus me sustentou, e hoje eu tô aqui para glorificar o nome do Senhor, certo? Aí continua o meu resumo que eu li aqui, né, em Êxodo 4. O Criador te chamou para o seu chamado. Ele te capacita. Permita-se ser boca de Deus. Ele vai falar por você e você verá a glória dele. Esse foi o resumo do livro que eu li, falando sobre o chamado de Moisés. Que nós não venhamos, por mais que a gente tenha medo,
por mais que a gente passe por situações na nossa vida, que a gente não tenha medo, porque Deus ele sempre envia pessoas para poder estar nos ajudando, seja naquilo que a gente esteja precisando, seja numa ajuda financeira, um recurso que você possa estar passando por algum problema de não estar conseguindo dar conta de pagar uma conta, de ir no mercado. Você já percebeu que todas as vezes que tá quase para acabar uma compra, ou quando tá prestes a você precisa pagar uma conta e você não tem dinheiro, acontece de vir, né, aquela provisão, e aí você fala, meu Deus, muito obrigado, porque justamente quando eu precisava o dinheiro entrou, porque justamente quando eu precisava eu consegui, porque justamente quando eu pensava que eu não ia conseguir, eu consegui. É Deus provendo. Deus sempre envia alguém. Deus envia alguém para conversar com a gente. Deus envia alguém para nos abençoar de alguma forma que Ele quiser, porque Ele conhece as nossas necessidades. Deus, Ele envia alguém aonde você estiver precisando, sabe? Ele envia sempre alguém em forma de anjo aqui na terra para te abençoar. Só que a gente não pode negar o nosso chamado, por mais difícil que ele seja. Porque, na verdade, gente, tudo nessa vida é difícil. Nada é fácil. Mas a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, a gente exercer a nossa fé de que tudo vai dar certo. Por mais que as coisas estejam difíceis, né, como a gente sabe em relação ao nosso país, Deus sempre supre tudo, Deus sempre abençoa. Deus sempre faz o impossível se tornar possível. A gente passa por processos na vida que não é fácil, né? Que faz parte, sim, do nosso chamado, daquilo que Deus colocou na nossa mão. Você vê que existiam os médicos com conhecimentos que Deus deu, conhecimentos para eles poderem estudarem, para eles poderem cuidar da gente. Os médicos, né? Os fisioterapeutas e tantas outras pessoas, né? Que cuidam da parte da saúde. E quando o médico ele não consegue fazer aquilo que no caso como é que eu vou te dizer, é algo natural, aí Deus envia o sobrenatural, que é o espiritual. E aí ele envia um pastor, ele envia uma missionária, ele envia uma pessoa simples, sem cargo algum, uma pessoa sem cargo eclesiástico nenhum, para poder falar contigo. Às vezes você está na rua e aí você vai lá e aí Deus usa a vida daquela pessoa. Então assim, Deus sempre está enviando alguém para falar conosco, Deus sempre está enviando alguém para nos impulsionar a exercer a nossa fé, sabe? Assim como Deus enviou Arão, né, o Moisés na vida de Arão e Arão na vida de Moisés, porque foi um ajudando o outro, Deus também envia na nossa vida, né? O Arão, ele foi uma bênção ali, um homem usado por Deus para poder ajudar Moisés, porque era um homem gago. Mas não foi porque Moisés era um homem gago que Deus viu a limitação dele. Deus quis usar aquela forma de Moisés ele ser um homem gago para glorificar o nome dele usando a vida de Arão. Então assim, Deus sempre vai usar a vida de alguém para abençoar a sua vida naquilo que você está precisando. Nunca pense que você vai estar sozinho no seu chamado. Deus ele sempre vai enviar um socorro bem presente no momento que você mais precisa. E principalmente quando você não estiver suportando mais, ele vai enviar de alguma forma um anjo em forma de ser humano para te trazer uma palavra amiga, para te impulsionar a continuar servindo a ele, para você poder continuar exercendo o seu chamado. Quem sabe o seu chamado não seja você tá no hospital socorrendo vidas, cuidando de vidas, sabe? Não permitindo que pessoas venham a falecer antes do tempo, cuidando daquela pessoa, dando uma injeção, ou fazendo um exame de sangue, ou até mesmo, porque não, entregando uma palavra ali de conforto, de carinho. Olha, você vai melhorar, você tá aí, mas você vai ficar bem, você vai voltar para sua casa, sabe? Às vezes um psicólogo conversando contigo e aí você vai e sai entra de um jeito e daqui a pouco sai do outro. Ou às vezes você tá num ambiente e aquele ambiente não é nem um pouco assim favorável, mas Deus envia alguém e aí você vai e sente aquele alívio na alma,
sabe? Tipo assim, poxa, Deus enviou um anjo em forma de ser humano, como a gente fala, para poder estar me socorrendo. Então, assim, sempre creia que sempre Deus vai enviar. Quando você se sentir incapaz de alguma coisa, Ele vai enviar um anjo em forma de ser humano, assim como Deus enviou Arão, né, o irmão de Moisés, para a vida dele, para ser a bênção que ele precisava para ele poder exercer o seu chamado. Deus vai, em nome de Jesus, trazer para sua vida também alguém que vai falar algo para você, para te impulsionar, para te fazer crescer, para te fazer evoluir, para fazer você acreditar no teu sonho, para acreditar no chamado que Deus tem na sua vida, que você é capaz, que você consegue, que seja o limite que for que você tiver na sua vida, você vai ultrapassar esse limite. Deus vai usar alguém para você, em nome de Jesus, avançar e você ser boca de Deus, em nome de Jesus, para muitas pessoas aqui nessa terra. E, gente, nunca se esqueça disso. Antes de Deus falar com vocês, usar a minha vida para falar com vocês, Deus também fala muito comigo. E tanto é que quando eu li essa passagem, né, esse trecho de Moisés falando dele se sentir incapacitado, né, dele ter ali se sentir limitado, eu falei, meu Deus, eu vou me aprofundar mais nesse estudo, né, para poder estar falando para o pessoal, para poder estar detalhando ali, que Deus tenha falado no seu coração, porque Ele falou no meu, e que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo você, na sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like, que é muito importante, para que a plataforma possa estar enviando os vídeos para outras pessoas e pessoas serem alcançadas para a glória de Deus. Como eu sempre falo em todo esse canal, é levar o amor de Cristo, é levar todo o conhecimento que eu tenho, sabe? Para que vidas sejam alcançadas, para que a esperança entre no coração das pessoas, para que a gente nunca pense que a gente está sozinho. Deus me enviou para esse canal, eu não sei qual é o intuito, Ele sabe, mas Ele está comandando do jeito dEle, fazendo da forma dEle. Então que seja feita a vontade dEle em nome de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. Mas lembre-se que para Ele fazer a vontade dEle na sua vida e na minha vida, nós precisamos dar a Ele o espaço que Ele necessita. Deus, Ele é educado, Ele não sai entrando, Ele bate na sua porta para que você possa abrir para Ele ou não, tá bom, gente? Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo e, por favor, me ajudem a compartilhar. Se você compartilhar com uma pessoa, né? Somos 57 inscritos, né? 57 pessoas aqui ouvindo a voz do Senhor. Então, se você compartilhar com uma pessoa, meu Deus, quantas pessoas serão alcançadas? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que você seja a boca de Deus, que você me ajude a falar da palavra do Senhor através desse compartilhamento, tá bom? E escreve aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Gente, de verdade, eu quero muito que vocês, se vocês se sentirem à vontade, né, que eu sei que o canal tá no início, e vocês podem estar se sentindo tímida, assim como eu também fico tímida às vezes também em falar, mas deixa um comentário, né, olha, eu gostei do tema, você poderia, Priscila, trazer mais temas e falar para mim qual o tema que você gostaria de ouvir aqui no canal, qual é a palavra da Bíblia, qual é o louvor, porque aqui nós também temos o louvor também, né, para a glória de Deus, e esse é o meu chamado, gente. Eu custei um pouco para entender, mas agora eu entendi, mesmo com vergonha ou não, eu vim aqui falar do amor de Deus, falar aquilo que Ele colocou no meu coração, que Deus venha cada vez mais nos capacitar para fazer a obra dEle. Vou lá que eu falo bastante, tá bom? É um dom que Deus me deu, mas eu sei também, né, que o vídeo já tá ficando bem longo já, 19 minutos. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Um grande beijo, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de nós. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!